Exatamente.
Isso aqui é individual?
Melhorou aí, música? Sim. Ah, é? Beleza. Tem que acessar Não, a você sala. é um estudante.
já está ali. Ah, quem vai falar? Vai estar ali, Ah, então, se fosse só fala, já. Não, é aqui, vai estar ali, apresentando. Pode chamar. na hora que você fala, você se importa. Ali tem, pode chamar. Tá Tá bom? Partida. Aí, Qual é melhor começar? se você quiser, fica. Esse é melhor? Não tem problema nenhum. Fica ali. Vamos dar uma Alô, som. Deu até vontade de cantar, gente. Vai falar. Posso ouvir? Alô, som. Deu até vontade de cantar, gente. Vai falar. Você não está passando isso já, não, né? Eu não sei. Bom, então vamos lá. Início, bom dia a todas as pessoas presentes, que são parte aqui, estudantes do curso, e vamos lá. Engenharia dos estados havaianos. E que tem uma proposta, né, ainda mais inovadora, de ser um curso voltado para a educação do campo, diretrizes que se orientam pela educação do campo, trazendo aqui a presença para a universidade das comunidades de pescadores, pescadoras, comunidades do campo, trabalhadores rurais, né, agricultores familiares. A nossa ideia é que a gente possa fazer um curso de engenharia de agricultura voltado e sensível, né, para as questões da produção agroecológica, de uma produção sustentável, que a universidade possa investir em pesquisas, né, voltadas para a reprodução de espécies locais, que a gente cresça nesse sentido de ampliar também, de garantir a segurança alimentar dos povos, né, e comunidades tradicionais do nosso território, dos seus direitos. E por isso é um curso que tem uma imersão, um desejo de ter uma imersão na comunidade, uma relação de integração, com o tempo, né, de formação dentro da universidade e tempo de formação junto às comunidades, junto às cooperativas, junto às empresas da região, discutindo e conhecendo, né, de que modo está se dando esse desenvolvimento socioterritorial. E se implicando, que a universidade se implique com a produção desse conhecimento, com a construção e discussão de políticas públicas, com o envolvimento com os conselhos territoriais, com as APAs. Então, nós temos esse papel e estamos muito felizes. Esse é o primeiro seminário, né, articulador, que a gente chama de seminário articulador, que integra aí o primeiro semestre de formação teórica e prática, né, de vivências que esse grupo de estudantes fez ao longo desse semestre aqui no território do Baixo Sul. Eu só um minutinho para eu poder me organizar aqui e para trazer o nome dos professores e das disciplinas que foram feitas nesse primeiro semestre, né? E gostaria de trazer o nome desses professores aqui, que foram professores colaboradores de outros departamentos da universidade e que realizaram um belo trabalho com os estudantes aqui do Baixo Sul. Então, a gente teve a introdução à engenharia da agricultura, professora Jana Ribeiro, introdução à química, com a professora Idália Helena, biologia celular, com a professora Jerusa Seda, né? Eu estou sem óculos, gente, porque meu óculos quebrou, então vocês vão me ajudar. Ecologia geral, com o professor Alejandro Santos, introdução à ciência da computação, professor Ernesto Márcia, e gestão socioambiental, com o professor Álvaro Luiz Fonseca. Né? Então, nós agradecemos, os professores não podem estar aqui, são professores de cada professor de um departamento, mas estão ali, né, acompanhando, vão acompanhar pelo YouTube a apresentação e a culminância de todos os trabalhos, né, toda a articulação dos aprendizados realizados durante esse período. Nós temos hoje, então, equipes que vão apresentar a sua experiência, trazer representações da comunidade. Então, eu chamo aqui agora, nesse momento, também aproveito para agradecer, né, ao território do Baixo Sul
o apoio da prefeita lá, de Rio Peçanha, da comunidade de Barra dos Carvalhos, e depois a gente vai, através do George aqui, um aluno que também se empenhou, né, nominar cada um desses parceiros que estiveram conosco, apoiando as ações de campo. E gostaria de agradecer a comunidade da Graciosa, né, que tem também dado um apoio intensivo aqui das nossas atividades, e a cada um dos estudantes e das estudantes que estão aqui presentes, que se empenharam imensamente em organizar, em desenvolver as atividades e em trazer esse primeiro resultado, né, dessa experiência curta ainda, de 5 anos de formação em engenharia, que tenho certeza trará grandes resultados. Agradeço também a Maria Pesca, né, que nos recebido, nos acolhido, que vai nos manter, né, durante todo esse curso, numa articulação muito importante. Então, eu deixo o desejo aqui de que todos estejam presentes, né, até o final. São 5 equipes que vão apresentar. A gente é parte da nossa avaliação, estaremos juntos até o final, conhecendo, vendo o que cada um está trazendo de conhecimento. E eu passo então a palavra para a primeira equipe, já chamando o George, que vai ser o orador aqui inicial dessa apresentação. Bom dia a todos. Muito obrigado, Rosa. Só para adiantar aqui o nosso expediente, quero apresentar Cristiano Santana. Ele é o gestor ambiental e gerente, também socioambiental na VBN, que é a Valença Bahia da Agricultura, que nos vai contemplar com uma palestra aqui. Só que eu quero chamar o gerente de novo, porque você está atrasado no seu trabalho, eu sei. Então, Cristiano Santana, que também é presidente da Associação dos Criadores de Camarão da Bahia. Obrigado a todos. Eu queria agradecer em primeiro lugar o convite, né? A professora Rosa, do George, tá? Eu sou Cristiano Fernandes, né? Eu sou biólogo, formado pela UFBA mais de 20 anos atrás, há um tempinho, né? E assim, fico muito feliz, né, que o curso dessa envergadura esteja aqui na nossa cidade, né? Nessa universidade tão importante que é o UNEB. Assim, a gente tem aqui todos os recursos naturais importantes, né? A gente tem rio, a gente tem mar, uma costa maravilhosa aqui. Então a gente tem um laboratório natural assim, muito importante, né? E eu agora em novembro estava na FENACAN, que é uma feira importante internacional do camarão, né? Que é o cultivo de camarão. E se pude observar que lá, por exemplo, nos estados, Ceará e Rio Grande do Norte, essa parceria, né, com a academia, por exemplo, e também os produtores é muito intensa, né? Muitos produtos são gerados a partir disso. E eu espero, né, que isso seja uma semente aqui para a gente, né? Essa parceria da Valença com a Agricultura, que é uma empresa que está aqui há mais de 35 anos, pelo menos, né? Essa agricultura do camarão. E a gente precisa, né, dessas parcerias com a academia, com a teoria, né, e que isso seja uma parceria muito duradoura. Tá? Eu agradeço o convite em primeiro lugar. Eu sei que o tempo de vocês está curto, então eu vou ser o mais breve possível, certo? Essa apresentação é um pouco mais longa, mas eu vou assim, só destacar as partes principais, só apresentar a empresa, na verdade, né, e também minha função lá dentro. Como eu falei, eu entrei lá em 2001, né? Era só um estágio, eu estava lá em Salvador, na UFBA, e eu fiquei tentando, né, esse estágio eu entrei junto com o George também, que era um estagiário também na época, e foi lá que eu conheci George, né? Inclusive, ele é entusiasta, uma pessoa assim, muito ativa nessa área, realmente muito conhecedor, né? E fico feliz de ter feito essa ponte, né, com a gente lá. Entrei em 2001, né? Estou há 21 anos lá, trabalhei 8 anos em produção, né? E estou nesse restaurante trabalhando com gestão ambiental. A gestão ambiental, uma empresa, por exemplo, dessa, a gente tem inserido em águas lá, né? E usa recursos naturais, a água do mar, por exemplo, é a nossa matéria-prima, né? A gente faz cultivo de camarão em água do mar. E também tem uma fazenda lá que faz cultivo de tilápia, né? Então a gente assim não está devendo favor, não. A gente tem a obrigação de seguir todos os requisitos e as normas que são estabelecidos pelos órgãos competentes. Então a maricultura, por exemplo, tem 4 fazendas, uma em Salinas da Margarida e 3 aqui em Valença, tá? E assim, a soma dessa área, por exemplo, só de água, só de tanque, né? Onde tem um cultivo do camarão, por exemplo, são 1.000 hectares, a soma dessas fazendas.
uma área considerável, e todas são de licença ambiental, né? E as licenças ambientais elas têm as condicionantes, né? Que são assim, as exigências que o órgão tem e que torna possível a gente renovar essa licença. E a maioria das condicionantes ela tem a ver com monitoramento. Então a gente tem muito dado lá referente a esses monitoramentos. Por exemplo, monitoramento de água, a água como é que entra, como é que sai, os parâmetros ambientais, riscos químicos e biológicos. A gente faz monitoramento de sedimento, a gente faz monitoramento do manguezal, por exemplo, com vários parâmetros que a literatura exige. A gente faz monitoramento da parte de flora e fauna aquática também. Assim, em destaque ao plâncton, né? Ao fitoplâncton, ao zooplâncton, ao ictioplâncton, e a parte de peixes também, que são os animais de fundo. Né? Eu queria passar aí, assim, e eu estou também presidente da Associação de Criadores de Camarão da Bahia, né? Que é um mandato de 2 anos, né? Eu comecei ano passado, e assim, muito importante essa representatividade do segmento, tá? Era um segmento meio desorganizado, assim, quando comparado, né, com outros estados, em especial o Rio Grande do Norte e o Ceará, e a gente teve no ano passado tentando implementar alguns critérios, né? E estamos esse ano concluindo um censo, né, que é para ver realmente quem é produtor e quem não é produtor, né? E a gente está ajudando essas pessoas, a gente vai dar apoio assim, no processo de licenciamento. Uma utopia pensar que todos vão se licenciar, a gente sabe que existe muita informalidade, mas tem que se criar um caminho, né? Onde a pessoa que queira se legalizar, né? De ter suas licenças ambientais, ela possa trilhar. Eu queria. Pode ir mais. Aí. Aqui, só para te ter uma ideia aqui, eu sei que são dados antigos, mas assim, são bem próximos do que acontece hoje. Que no Brasil, o consumo de carnes e pescado, que é 2012, mas os dados atuais são próximos disso, tá? É que não tive tempo de atualizar, que fui convidado, assim, e eu não tive tempo realmente. Mas, por exemplo, a OMS, né, ela recomenda, né, que tem um consumo de pescado, por exemplo, de 12 quilos por pessoa por ano, né? É assim, um índice, né, que é aceitável, né? E todo mundo sabe os benefícios que o pescado tem, né? Uma dieta, certo? Uma alimentação. Mas aqui no Brasil, por exemplo, o pescado tem 8,5 ali, pescado no slide. Isso significa, né, que a gente come aqui no Brasil 8,5 kg por ano, né? Isso é a média per capita, tá? Então, está abaixo do que é recomendado pela OMS, né? A gente bate recorde aqui com frango, né, que é a proteína mais consumida aqui no Brasil, né? 45 quilos por pessoa por ano. E o camarão especial, que é o último item ali, meio quilo, né, por ano, por pessoa. Então é muito aquém, né, do que realmente deveria ser. E todo mundo sabe esses benefícios que o pescado especial do camarão tem na dieta da criança, por exemplo, do adolescente, do adulto. Eu costumo brincar assim, né, que eu falo que na minha infância, adolescência, eu acho que eu comi camarão só umas 5 vezes, assim, só em datas especiais, né? Natal, aniversário de alguém e tal. E agora um quilo de carne de sertão é mais caro que o quilo de camarão. Então, na verdade, R$50 no quilo, né? Essa carne de sertão boa mesmo. Então a gente está assim, com um produto mais acessível, né? Muito mais acessível. E também os estudos mostram, né, que a pesca, né, no momento ela vai travar, ela vai ter uma estabilidade, isso não há um crescimento. Ou seja, temos um aumento de consumo de pescado e a pesca em si, ela não dá essa resposta, né, que a humanidade precisa, né? Então a única saída é a aquicultura, né? Então, assim, enquanto outros países estão correndo atrás disso, projetando isso para o futuro, a gente está em uma via contrária. Por exemplo, só para você ter uma ideia, no Rio Grande do Norte, eles produziram no ano passado 35 mil toneladas de camarão, né?
no Ceará, 55 mil toneladas de camarão, em 2022, em 2021. E no caso, a Bahia produziu 3.500, comparado com o Ceará, que é 55 mil, né? Então, a diferença. E temos uma costa de 1.000 quilômetros só na Bahia, né? De costa aqui. Então, a gente tem um potencial, né? A gente tem os novos reguladores, né, que vão estabilizar, vão fazer com que roda de forma correta, né? E a gente não. Temos muito entrave, muitos entraves na Bahia, né? Um deles é relacionado com a licença ambiental, né? E isso faz com que os outros estados cresçam cada vez mais e a gente fique realmente para trás. E no passado, na década de 90, a gente já foi o segundo maior produtor do Brasil. Hoje estamos bem lá atrás, tá? Como eu trabalho com gestão ambiental, eu vou falar rapidamente aqui, né? Uma apresentação um pouco maior, vou falar rapidamente sobre alguns critérios de como licenciar, tá? E depois eu vou falar como a gente trabalha um pouco, certo? Essa como é o trabalho aqui na Praça da Agricultura. Tudo começou aqui no Brasil, né, com um projeto de camarão, isso lá pela década dos anos 70, né? Isso no Rio Grande do Norte, mas pouco tempo depois foi criada aqui essa primeira fazenda de camarão aqui na Bahia, que a gente chama de Fazenda Bahia, né? E hoje é uma filial da Valência da Bahia Agricultura. Essa fazenda pertenceu ao grupo OAS no passado, né? E foi adquirida pelos atuais proprietários, isso na década de 90. Em 2007, aquele item amarelo, o último item amarelo ali, aconteceu uma ação civil pública, que uma juíza federal, da 7ª Vara Federal, ela criou essa ação civil pública, onde os processos de camarão eles ficaram engessados do ponto de vista do licenciamento ambiental, né? Então foram 10 anos, até que em 2017, em 1º de setembro de 2015, aliás, essa sentença foi superada, foi derrubada, né? E a gente pôde retomar os processos de licenciamento ambiental que estavam travados aí por 8 anos, né? Então ficaram 8 anos travados, né? E esses processos foram retomados. Então eu posso explicar isso com mais detalhes em outra oportunidade, tá? Só que nesses 8 anos aí, entre 2007 e 2015, que os processos ficaram suspensos de licenciamento ambiental para camarão, as várias leis, legislações aqui, elas foram criadas, né? Como a lei complementar 140, por exemplo, lá de 2011, ela foi muito importante porque ela descentralizou o processo de licenciamento. Eu contava assim com o SUS, por exemplo, né? Eu sei que são áreas bem diferentes, mas antigamente, né? Eu que sou um pouco mais velho assim, eu e George, a gente lembra, né, que a saúde, por exemplo, era assim, mais centralizada no governo federal. Tinha um INPS, né? A questão toda pegava ficha e tal. E surgiu o SUS, né, que foi um avanço muito grande. O SUS, em forma de lei no papel, é perfeito, né? É claro que a execução sabe que deixa de desejar em algumas situações, mas eu acho que podia, assim, termos um bom funcionamento. O SUS descentralizou a saúde. Cada bairro hoje, por exemplo, recebe uma artéria da saúde, né? Cada bairro tem os postos de saúde, né, com médico, né, com dentista, às vezes, e com toda a assistência à saúde que se tem. Porque se ele ficar centralizado, essa arterialização fez com que a saúde chegasse para todo mundo. Então, a Lei 140, ela dá essa capacidade, né, que os municípios possam licenciar, certo? Essas questões ambientais, porque o Estado, assim, o que existe na prática são os municípios, né? Eu não moro na Bahia, eu moro em Valência, né? Então, assim, então você trazer essa autonomia para o município licenciar, né? Essa licença ambiental é muito importante, tá? E também surgiu, tem alguns decretos ali que eu vou pular, mas em 2012 surgiu o novo Código Florestal, e foi muito importante, assim, para o processo de aquicultura, né? Muita gente vê, né, essa renovação do Código Florestal com o pé atrás, eu vejo assim, né, como um grande avanço, na verdade, tá? E assim eu vou dizer por quê.
aqui. Assim, uma coisa muito importante, né, que aconteceu no Código Florestal, por exemplo, é o que fala, assim, a parte que fala sobre adesão. Assim, existe esse estereótipo, certo? Que, assim, que sem fazenda de camarão tem a ver com a distribuição de adesão, né? E essa fama aconteceu porque realmente alguns produtores, né, e ainda continuam acontecendo isso, cortam o manguezal, elas aproveitam a influência da maré que chega lá, ela forma seus tanques e ele vai ser obrigatório. Isso realmente existe. Mas isso não acontece com as fazendas que são licenciadas, né? Então a agricultura, por exemplo, aqui, tem suas licenças ambientais se você licença aquele período lá dos 8 anos de declaração de serviço público, certo? Mas o Código Florestal faz o seguinte: tudo era manguezal, assim, tudo que você enxergava naquela parte do estuário, aquela parte lá que teve esse paré, era considerado manguezal antes dessa renovação do Código Florestal. Aí o Código Florestal separou, né, esse ecossistema em 3 ambientes. Então tem o manguezal, certo? Tem o apicu e depois tem o salgado. Você vai passar por favor? Aí. Essa área mostra assim, ó, mais ou menos o que acontece com o manguezal e com o apicu. Você tem a água funda, né, que é amarela, por exemplo, né? Aquela parte verde ali seria as árvores de manguezal, né? Isso aí com o predomínio do mangue vermelho, né? E um pouco acima de um apicu. Um apicu já é mais denso, né? Então, ali é mais denso, assim, por exemplo. E você pode comparar com as espécies também. Lá, você pega um crustáceo, por exemplo, né? Você tem o siri, por exemplo, né, que é mais adaptado a essa parte aquática, né? Aí no mangue você tem um caranguejo, um sapo, né? E abaixo do apicu, ali em cima você tem o guaramu, né? Cada um é adaptado ao seu sistema diferente, por mais que sejam próximos, certo? Mas são ambientes diferentes. E essa separação fez toda a diferença no estilo de camarão. Por quê? No artigo 11A do Código Florestal, fala o seguinte: que os empreendimentos de camarão que estão em área de apicu até julho de 2008, eles têm o direito de se regularizar, né? Essa separação, ela separou, por exemplo, temos um manguezal com APP, que é a área permanente, não pode mexer, são algumas exceções, tá? E você tem um apicu, que é mais em cima, né, onde as fazendas que já estavam instaladas têm o direito de se regularizar. Isso não significa que estão regularizadas, elas têm o direito de percorrer o trâmite da legalização, né, que o órgão competente vai dizer. Aí, por exemplo, eu falei que a LC 140, a Lei de Implementação 140, instituiu que os municípios podem licenciar, mas tem critério também. Por exemplo, pode licenciar até no máximo 10 hectares. Está acima de 10 hectares só o Estado mesmo. Aqui tem mais a sua imagem mais aérea mostrando, né, essa separação do manguezal do apicu. Tem mais em cima ele tem um salgado. Aí tem os critérios também escritos, mas fica cansativo a gente ler. Mas tem os critérios, que não é só geográfico, não. Aqui começa, né, tem a ver com a salinidade do solo, tem a ver com a influência da maré, tem a ver com as espécies, né? Então tem todo o critério dessa divisão. E assim, eu recomendo, até se vocês não leram ainda, né, esse novo Código Florestal é bem interessante. Aí pode passar. Eu acho que você pode ir até a parte da muita informação. Por favor, mais um. Aí. 4 fotos, eu acho. Então, para tomar o tempo de vocês, gente, que você tem muita coisa para ser discutida aqui, né? Aquela parte inicial seria essa parte dessa relação do licenciamento ambiental, né, com a agricultura, né? E assim, rapidamente eu vou falar aqui sobre a nossa empresa aqui, né? E eu vejo depois com a professora Rosa também, e com o George, que a gente está em portas abertas lá, né? Essas parcerias eu acho muito importantes, tá? Então vou apresentar um pouco aqui a empresa como é que funciona. São 4 fazendas, falei para vocês, né? Tem a matriz aqui, que é a VDM, Valência da Bahia Agricultura S.A. E tem 2 filiais, uma em Salinas, certo? E uma aqui é a Fazenda Bahia, que eu falei que é a maior, né, do Grupo OS, essa aqui é do Grupo OS.
tem assoalho na Grande Nordeste. Certo? 3 equivalências e 1 insolência. Por favor. Resumidamente, as etapas do processo, a gente pode ver logo lá depois, assim, você pode trabalhar com ciclo fechado, por exemplo. Tudo começa com a reprodução, né, onde tem lá os camarões dos reprodutores, né, que são induzidos na maturação, tem a desova, depois a larvicultura, né, que vai originar as chamadas pós-larvas, né. Essas pós-larvas são povoadas a partir dos viveiros, que são as agores, né. E depois tem a espécie, né, que é retirada desse camarão, que é para frigorífico, a gente tem uma unidade frigorífica, ela faz o processamento do camarão. Vocês vão visitar também. Breve, né? Tem o processamento também, falei, a gente pode passar por outro. E depois as vendas. Aí no caso a engorda do camarão, essas PLs ali, né? Elas têm uma idade, né, que elas podem ser povoadas, né? Só que elas chegam, por exemplo, ela não se para a lagoa, vai para o sistema intensivo de estanques ali de concreto, né? Onde são adaptados assim. É que você tira a lava de um ambiente do laboratório, né, todo controlado, então é preciso ter esse acompanhamento, essa adaptação do sistema intensivo, né, chamado berçário também, que vão se adaptar, né? E aí depois de um tempo de 7 a 10 dias é que vão direto para a lagoa, onde vai ter engorda do camarão. Aí só que esse engorda pode variar de 90 até 120 dias, dependendo da temperatura, dependendo da densidade, dependendo de uma série de coisas, tá? Tem realmente muita informação. Eu, quando entrei na agricultura, nas 2 primeiras semanas, eu fiquei pensando assim, parece que é tanta informação, eu não sei se eu vou processar isso tudo. Eu tinha 2 agendas, escrevia tudo. Aí depois vai virando, recebi bolo, você vai repetindo e tal. Mas realmente, e aí tem o momento da espécie. Tem essa bomba ali, quase uma rosca sem fim, né? Ela retira o camarão lá e joga diretamente no gelo, né? Eles são tratados ela coberta de espírito, né, que depois é neutralizado antes de ser liberado, né, do ambiente, né. Isso tudo são normas que a gente tem na agricultura, tem o CIF, né, que é o Centro de Importação, então tudo dentro dos critérios. Só para mostrar um pouco, né, como funciona. Depois o processamento. O processamento é quando o camarão chega no frigorífico e tem várias etapas. Vai desde a recepção, classificação, e aí vai para o produto. Por exemplo, tem produto que vai com casca, sem casca, filé. Aí, por exemplo, antigamente fazia importação para a Ásia, tirava o intestino, aquela linha preta atrás lá, né? Aí vai no produto, vai de cada critério, certo? Esse processo de produção. Esse é um detalhe que a gente vai conversar depois. E também na prática lá. Depois as vendas, essa é a embalagem da gente, não sei se vocês já viram por aí, né? A gente tem hoje assim, os principais mercados, Salvador e Rio de Janeiro, né? Esses centros que vão distribuir lá para restaurantes, para bares e tal. Se já foi no passado de exportação, mas tem mais de 15 anos que estamos no mercado interno. A parte de gestão ambiental, né? Assim, a empresa ela tem uma série de coisas assim, que ela desenvolve lá. Teve uma parada da pandemia, realmente, mas está retomando aos poucos. Então, a parte de educação ambiental, o CTGA, que é uma comissão que discute as questões ambientais da empresa, 4 CTGAs lá. A parte de monitoramento ambiental, reserva legal, por exemplo, lá, toda a área rural, né, todo o imóvel rural, são obrigados a ter 20% de uma área toda preservada, tem que ser preservada, que é chamada de reserva legal. Então, as mariculturas lá, por exemplo, juntas, todas, tem 900 hectares de reserva legal. Eu pensei em criar, tipo assim, um parque ecológico, uma visitação e tal. A gente tem alguns cadastros do dono, do ENEM, um registro do que é o Ministério da Pesca na época, e a gente paga taxas, relatórios, etc. A gente responde alguns temas. Aí são as palestras ambientais, por exemplo, lá tem um quiosque, a gente reúne o pessoal, tem um torno de branco ali, porque no frigorífico tem que ter um uniforme branco, né? E a gente, alguns temas abordados assim, nas últimas palestras, a importância da água, nutrição, regulação ambiental e área de proteção, mas assim, as palestras lá, na verdade, elas não são só focadas com as questões restritas ao meio ambiente, porque assim, antes falava o ser humano e o meio ambiente, eram coisas separadas, né?
cujo termo correto é socioambiental, como o Gelson fala. O ser humano está inserido. E o trabalhador, como trabalhador, também está inserido nesse processo. Então, a última palestra lá, por exemplo, que teve, desse ano, foi sobre violência doméstica. Você pode pensar, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Tudo tem a ver com a vida pessoal das pessoas, que tem a ver com qualidade de vida, qualidade do trabalhador, e tem a ver com o meio ambiente. Então, já se quebrou essa barreira de ter separação do ser humano como se fosse separado. E realmente não é. Os monitoramentos, por exemplo, eles são para mostrar aí monitoramento de sedimento de água, né, com todos os EPIs corretos e tal, né, para passar por rua. Aí monitoramento de manguezal, aquela foto de cima, a foto da direita de cima, monitoramento da forma aquática, que se usa uma draga, por exemplo, tira o sedimento, e esse plâncton todo vai para Salvador, vai para a UFPA, né, que tem um laboratório especializado nisso, com a quantificação e também o número de espécies também. Né? Tudo isso é quantificado, tudo monitorado. Aqui também uma parte de sedimento fazendo. Algumas palestras, por exemplo,